Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. Qualquer que fossem as circunstâncias, Frank jamais se arriscava a perder a missa diária. Às vezes, os planos da excursão tinham de ser reduzidos para permitir ao grupo a participação na Santa Missa, numa aldeia ou vila. Um verão, Frank convidou um sacerdote amigo a juntar-se ao grupo. Tinham assim garantida a Santa Missa onde quer que se encontrassem. Eventualmente, acabaram por ter um ciclista como capelão regular, quando o padre Herman se juntou aos Sprockets, nome que passou a designar o grupo excursionista. Um dos passatempos favoritos de Frank era a fotografia. Estimava sobremaneira uma boa máquina fotográfica que recebera como presente e levava-a sempre consigo nas excursões. Amava extraordinariamente cada pedaço do torrão natal e todo ele se empenhava em captar a beleza maravilhosa das zonas rurais irlandesas. Quando entrava o inverno, costumava convidar para sua casa os ciclistas, seus companheiros, para lhes mostrar as suas maravilhosas fotografias. Enquanto as projetava na tela, comentavam-as pormenorizadamente. A audiência, maravilhada com a sua extraordinária memória dos pormenores, não só se encantava com as fotografias, mas deliciava-se observando a alegria e o entusiasmo juvenil com que Frank revivia comentando, foto após foto, aqueles dias deliciosos de excursão. O seu ilimitado entusiasmo levava-os às vezes a exageros a que parecia totalmente alheio. Quando regressava de um desses passeios de bicicleta, o seu primeiro comentário ao encontrar um amigo era: "Foi o melhor de todos até aqui." Não só o dizia, como era evidente que assim pensava. Por isso, ninguém ousava dizer-lhe: "Mas, Sr. Duff, já nos disse isso após o último passeio." Além disso, aqueles que o conheciam melhor davam-se conta de que o extraordinário amor de Frank pelas zonas rurais e pela natureza, em todos os seus pormenores, era mais do que natural. Era uma espécie de apreço místico da presença amorosa e criadora de Deus em tudo quanto o olhar e o ouvido alcançavam, de tal modo que não se podiam impor limites tanto ao apreço da obra de Deus como aos esforços de seu entusiasmo para exprimi-lo. Uma ocasião, durante um desses passeios de bicicleta, um legionário, observando Frank numa atitude meditativa enquanto perdia o olhar na paisagem encantadora, notou como era ali apropriado o cântico de Daniel, rezado com frequência no breviário. "Sim", replicou Frank, "esse é o meu salmo favorito." Referia-se ao capítulo 3º do livro de Daniel. "Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Tudo que germina na terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o numa eterna exaltação." Aquilo lá à distância é Croagh Patrick? Nesta ocasião, Frank dava uma volta pelo condado de Mayo com um sacerdote e 4 legionários, quando viu à distância a montanha que se erguia majestosamente em forma de cone. Era de fato a chamada por vezes Monte Sinai da Irlanda, mais conhecido por Croagh Patrick, porque, segundo a tradição, São Patrício subiu a esta montanha e passou lá 40 dias da quaresma, em oração e penitência,
Todos os anos, cerca de 20.000 peregrinos irlandeses sobem a esta montanha no último domingo de julho para rezar e fazer penitência. A montanha tem cerca de 700 e tal metros de altitude acima do nível do mar. Frank sugeriu aos companheiros a marcha nessa direção e que fizessem uma peregrinação ao alto da montanha. Quem poderia discordar de tão sublime proposta? Depois de 3 horas de laboriosa ascensão, atingiram o cume da Santa Montanha e rezaram as orações prescritas no lugar onde São Patrício rezara 500 anos antes. Enquanto Frank olhava para a terra que tanto amava, deve ter se recordado certamente da oração de São Patrício pelos irlandeses. Que nunca Deus permita que eu perca para sempre o seu povo, que ele resgatou até as extremidades da terra. Frank ficou surpreendido e entusiasmado com o encontro de uma legionária no cume da montanha. Tratava-se de uma jovem legionária de 13 anos, que, estando em férias da escola, decidira subir ao pico do monte com a sua irmã mais nova. Ficou radiante, naturalmente, por ter encontrado Frank Duff. Incrível, pensou certamente, encontrar o fundador da legião no cimo do Monte Santo. O seu grande desgosto residia no fato de que os seus amigos legionários nunca acreditariam nela quando lhes contasse essa história. Frank sorriu. O seu coração pensou nos jovens. Não havia nada que não fizesse por eles. Passou a máquina fotográfica a um do grupo, dizendo-lhe: tira uma fotografia da minha jovem legionária comigo. A descida foi perigosamente mais rápida que a subida, pelo espaço de 3/4 de milha. As pedras do caminho eram agudas e os passos no xisto provocavam escorregadelas. Frank caiu várias vezes e feriu-se numa perna, mas levemente. Quando chegou à base da montanha, causava dó. Ferido, pisado, com os cabelos em desalinho, mas nada de grave pela sua aventura, embora já então passasse dos 70 anos. Algumas semanas mais tarde, uma jovem da escola, em maio, abriu excitada uma carta com o carimbo de Dublin. Era de Frank Duff. Trazia uma bela fotografia dele e dela, no alto da montanha. Agora os seus amigos legionários teriam de acreditar na sua história incrível. Frank era um verdadeiro patriota, no mais belo sentido da palavra. O seu patriotismo derivava de 2 grandes amores, o amor da religião e o amor da sua terra. Mostrava-se absolutamente inflexível quanto à posição da legião em política. A legião jamais deve imiscuir-se na política. Frank acreditava, no entanto, que prestava uma extraordinária contribuição para desenvolver no povo o sentido de verdadeiro patriotismo. Em muitas nações, fazia ele notar a uma tendência do Estado moderno para alargar os seus poderes e a arrogar-se as funções e obrigações morais que o cristianismo considera como pertencentes ao indivíduo. Mas afirmava também que uma tal inclinação por parte do Estado se devia em grande parte à inércia dos cidadãos. Se há desleixo sério e se os cidadãos não possuem um convincente sentido da responsabilidade acerca das deficiências do seu próprio meio, então o Estado é forçado praticamente a intervir. O problema, no entender de Frank, não residia precisamente na falta de espírito empreendedor e de iniciativa por parte dos cidadãos. O maior problema era o cinismo e cepticismo que frequentemente se infiltram numa comunidade e sufocam o espírito de decisão e de ação.
Muitas vezes é também a falta de coragem moral necessária para enfrentar problemas sérios e perseverar no esforço de solução. Na base, portanto, o problema é de ordem espiritual e envolve a falta de virtude comunitária, bem como uma compreensão imperfeita do papel abrangente da religião. Onde reside, pois, a solução? Como levar as pessoas a tomar consciência das suas responsabilidades para com a comunidade? Como restaurar na comunidade os devidos conceitos de honestidade e integridade em todas as esferas da ação da vida? Como fazer compreender às pessoas que a sua religião deve influenciar todos os aspectos da vida social, cultural, educacional e recreativa? Como incentivar o espírito de sacrifício e de verdadeiro idealismo? Em síntese, como educar as pessoas no devido conceito do verdadeiro patriotismo? Uma ordem melhor, dizia Frank, não brota por si mesma. Tem que haver uma força que a anime. A minha fórmula para esse princípio animador é um presídium devidamente orientado. Frank expôs as suas ideias num opúsculo intitulado O Verdadeiro Amor à Nação, possivelmente sem rival, considerado como um dos estudos mais inteligentes deste tema. Frank estava convencido de que o amor à própria nação não basta. Deve ser um amor por motivos justos e entendido como parte da nossa própria religião. Jesus e Maria viveram perfeitamente a vida comum da sua localidade. Seria impossível concebê-los indiferentes ou descuidados sob qualquer aspecto. Hoje, o seu país é o mundo e cada lugar a sua Nazaré. Frank sabia pela sua larga experiência que o espírito cívico, quando depende só do entusiasmo, não dura e, além disso, que um vago apelo a um humanitarismo cristão pode significar, na prática, pouco ou nada. Sabia também que o catolicismo medíocre nada consegue no domínio do idealismo, do serviço e do sacrifício pessoal. De fato, a não ser que a comunidade, ou ao menos uma parte substancial da mesma, possa ser levada a uma compreensão razoavelmente sólida do corpo místico, dificilmente se poderá esperar que as melhores intenções e esforços consigam resultados substanciais e duradouros. A última raiz ou justificação que posso descobrir para o patriotismo, dizia Frank, é a doutrina do corpo místico em todos os seus pormenores. E voltamos de novo ao presídium bem preparado, que está propondo esta doutrina aos seus membros, como força motriz, obrigando os membros a pensar em cada pessoa, em cada lugar e em todas as formas de vida. Mais importante ainda, exige dos seus membros um mínimo de 2 horas de trabalho substancial cada semana, pondo assim esta doutrina em prática de forma concreta e pormenorizada. Pode ser o núcleo vivo de uma comunidade. Por meio dele, com o apoio exigido, uma área inteira pode ser levada gradualmente ao devido apreço deste dogma central do cristianismo e incidentalmente à compreensão real do verdadeiro patriotismo. O papel da legião nesse campo é exposto resumidamente pelo padre Thomas. O que a legião tem para oferecer à ordem temporal não é um conhecimento ou competência excepcional, não é uma perícia extraordinária, nem mesmo um grande número de trabalhadores, mas o dinamismo espiritual que a converteu numa força mundial que pode ser aproveitada para elevar qualquer setor do povo de Deus que tem a inteligência e o bom senso de empregá-la. Tome consciência de que o homem tem que viver no meio das coisas materiais, das quais depende em larga escala a sua própria salvação. Salve Maria!